Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Hoje teve alguma proposta para os atletas do Cruzeiro? Bom, vamos começar com esse assunto então, que é a notícia quente lá da Central da Toca, envolvendo aí o nosso jovem e agora artilheiro Cauã Prates, né, que marcou seu primeiro gol na última partida. Samuel, tem o conteúdo lá na Central, mas tem mais detalhes aí sobre essa proposta que o Borussia fez para tentar tirar a joia do Cruzeiro? Então, Caramujo, o que a gente sabe aí é que é a segunda investida do Borussia Dortmund interessado em ter o Cauã Prats. Lembrando para todo mundo aí, o Cauã ainda tem 17 anos, né? Se faz uma negociação agora, ele poderia se transferir somente quando completasse aí os 18 anos. Não vai demorar, acho que é agosto, né? Se não me engano. Mas o Cruzeiro recusou, a gente não conseguiu saber sobre valores. Eu acho que a primeira, ela foi. Não chegava nem em 10 milhões de euros. Não sei se alcançaram isso, mas a informação que a gente tem é que os valores ainda estão longe daquilo que o Cruzeiro pensa para abrir uma negociação para um garoto que tem muito potencial, né? É uma joia aí do Cruzeiro. Hoje já quase se tornando uma realidade, né? Quantos jogos aí o Cauã já fez no profissional, encarou muita coisa já, né? Não canso de falar aqui aquela partida dele contra o Fluminense, com o John Arias se despedindo. E o quão ele foi impecável ali. Agora já começa o ano fazendo gol, que é uma marca que tem o Cauã chegando ali no jogo aéreo, né? Ele tem essa característica. Então, vamos ver. Eu acho que o Cruzeiro vai fazer jogo duro aí e tem que chegar uma proposta muito alta para topar abrir negociação. E mesmo assim, seria uma negociação bem difícil, porque o Cruzeiro entende que precisa valorizar os seus ativos. Quando você vai comprar jogador aí, ninguém fica fazendo gracinha, né? Coloca preço fácil para ser alcançado. Então, é o que o Cruzeiro quer, aproveitando que agora tem o Pedro Lourenço como dono, né? Porque se fosse em outro tempo aí, o Cauã já estava lá na Europa mesmo sem poder ir. Tava só passeando lá, conhecendo. E não tenho dúvida nenhuma disso, né? Então, eu acho que é uma postura, inclusive, correta, firme, porque naquele plano do Cruzeiro ser sustentável, né? Ou melhorar a sua condição, como o próprio Pedro Júnior já falou, daqui 6, 7, 8 anos, em termos de receitas, de ter as dívidas ainda melhores, né? O Cruzeiro vai precisar de vendas de seus jovens atletas. Então, o Cauã é um desses valores que o Cruzeiro quer valorizar muito. Vamos ver. Tô sentindo aí, ô Caramujo, que em termos desses jovens atletas, que aquela farra de 2 milhões de euros, 3 milhões de euros, isso aí eu acho que não vai fazer mais parte do Cruzeiro. A não ser que seja um jogador que o Cruzeiro entende que ele vale aquilo mesmo, né? Mas de jovem promessa assim, tomara que daqui para frente o Cruzeiro consiga fazer grandes vendas e que o Cauã seja uma. Eu acho que é inevitável a gente não ver o Cauã indo para a Europa aí num futuro. Quando temos que aguardar. Por enquanto, propostas não seduziram ao Cruzeiro, viu, Caramujo? Boa. E Pedro, assim, é meio complicado a gente precificar um jogador, né? Mas a gente está falando de um atleta de 17 anos, um menino que passou por seleções de base, que está jogando bem no profissional do Cruzeiro, e teve alguém que mandou uma mensagem muito boa aqui. No valor do Borussia, tem que levar em consideração o valor do John Arias, que está no bolso do Cauã Prates desde aquele jogo do Campeonato Brasileiro. Talvez o Cauã Prates tenha sido a época de Natal, né? Tenha falado, pode ir, John Arias, tirou ele do bolso, falou, vai ser feliz, que o John Arias começou a jogar agora lá no Wolverhampton, né? Mas vocês conseguem pensar numa cifra ou numa ideia assim que o Cruzeiro poderia pensar em negociar esse atleta? Eu acho que talvez o Cauã Prates seja hoje um dos jogadores mais valorizados do elenco do Cruzeiro, mais até do que os titulares. Ô, Caramujo, pensar em cifras eu confesso que eu não consigo, mas acho que o Cruzeiro tem que
fazer esse jogo duro que tem feito aí, porque é um atleta de muito potencial, em uma posição que vive um cenário de escassez. Então um atleta com as características do Cauã Prates está bem em falta, né? A gente vê aí que ele é um jogador que defende bem, mas que tem também uma vocação ofensiva. Apesar da pouca idade, as questões físicas dele já parecem estar alinhadas ali com o que exige o futebol profissional. Então acho que o Cruzeiro tem que valorizar muito, e não é qualquer proposta que vai tirar o atleta daqui. E aí pensar já nesse cenário mesmo de valorização. Então trabalhar com mais minutos para esse atleta em alguns momentos, até para que ele possa também se desenvolver ainda mais. Só que quando o Samuel traz essa informação, né, que não é uma proposta qualquer, por mais que seja um clube de uma liga interessante como é o Borussia Dortmund, o Cruzeiro não vai facilitar, porque é assim que você torna a sua equipe sustentável, como já bem disse a diretoria do Cruzeiro, que é um desejo, né, vendendo bem os seus ativos. E aí a gente está falando de um dos melhores jogadores na sua posição, para a idade dele, né? A gente vê aí pessoas que acompanham categoria de base, né, sempre falando muito bem do Cauã Prates há algum tempo. Ele é um jogador que desde muito jovem vem queimando etapas, né? Com 15 anos ele já estava no time sub-20 do Cruzeiro, e aí depois, quando pôde assinar seu primeiro contrato profissional, já passou a frequentar ali o time principal. Com 17 anos fez sua estreia ali no Maracanã diante do Fluminense. Então acho que a política do Cruzeiro é muito interessante, e é isso que tem que fazer, não só com o Cauã, com outros atletas também que despertem interesse do futebol de fora, ou de qualquer que seja a liga, porque o Cruzeiro tem bons ativos e é necessário valorizá-los. E eu espero que o Cauã tenha ainda mais algum tempinho de Cruzeiro, para que a gente possa desfrutar também das qualidades técnicas do atleta por aqui, não só pensando nessa questão do retorno financeiro. Se tem uma pessoa que pode precificar para você, Caramujo, Cauã Prates, é Joaquim Pinto. Um cara especialista em fazer isso, e se ele está recusando essas propostas é porque certamente sabe muito bem quanto vale esse atleta, e é mais do que quanto vale hoje, né? É o que ele pode valer daqui a 6 meses, daqui a 12 meses, e ter um profissional como esse trabalhando no Cruzeiro hoje é fundamental. Eu acho que a gente só consegue fazer esse tipo de movimento porque o Pedro Lourenço é um cara que aporta valores importantes dentro do Cruzeiro. Então, ter um dono que dá esse respaldo é fundamental, para que você não precise simplesmente se desfazer dos seus jogadores na primeira proposta que surge. E algumas propostas são até boas, né, Caramujo? Não é o caso dessa, mas algumas até são boas, só que você tem na figura do Pedro Lourenço uma segurança de que você não precisa se desfazer dos seus atletas. Mas tão importante quanto o dinheiro é ter profissionais como o Joaquim Pinto trabalhando no departamento de futebol do Cruzeiro, para que o clube saiba por onde caminhar, né? Saiba o que é uma proposta boa e o momento bom para vender um atleta. Porque quando se fala de enxergar na categoria de base o futuro do clube, se fala em retorno técnico, mas se fala em retorno financeiro também. Em algum momento, a venda do Cauã Prates vai ter que acontecer. Mas saber o momento certo e o valor certo passa por ter profissionais capacitados para isso dentro do clube, e isso hoje a gente tem. Então é parabenizar o Cruzeiro pelo trabalho que vem fazendo nesse sentido, e que siga assim, né? Que a gente siga valorizando os nossos ativos e vendendo no momento certo, pelo valor certo, porque isso vai fazer muita diferença para o Cruzeiro a médio e longo prazo. Mas o Samuel falou de rodada desmembrada, e aí a gente vai falar um pouquinho desse calendário do Cruzeiro na temporada, porque agora a gente já tem um pouco mais aí a ordem dos jogos nesse momento. Vamos lá, esse janeiro e início de fevereiro aí. Cruzeiro joga daqui a pouco contra o Tombense, 9h30 da noite. Depois, no sábado, Uberlândia, jogo no Mineirão, ingressos estão sendo vendidos com preços promocionais, 30 conto para quem é sócio. Então, bora lá no jogo sábado. E aí, na quinta-feira que vem, Democrata, e aí no sábado, Atlético Mineiro. E aí, um negócio que eu adorei, esse Cruzeiro e Botafogo, que em tese seria na quarta, foi para quinta-feira, o que viabiliza, né, você jogar o clássico e o jogo contra o Botafogo com o time titular. E aí depois a gente entra na loucura ali de Betim, Curitiba, América, Mirassol, RT, e aí é pau quebrando, o futebol só vai parar lá no meio do ano, quando tem
a Copa do Mundo. Mas para vocês, assim, essa ordenação aí, esse calendário, tem algum momento preocupante? Vocês pensariam em seguir jogando time titular e time reserva de forma alternada mesmo no Campeonato Mineiro? Ou acham que é importante dar ritmo para os titulares e às vezes jogar tipo jogo contra o Betim ou clássico contra o América? Caramujo, eu acho que quando você tem o clássico ali na sequência estreia do Campeonato Brasileiro é muito complicado, porque são dois jogos que você tem que utilizar a sua força máxima, assim, não adianta. Dali para frente, eu acho que dá para você priorizar o Campeonato Brasileiro, né? E aí o Cruzeiro vai ter que fazer. Assim, eu estou muito preocupada com questões físicas. E aí não é sobre o Tite, sobre o Cruzeiro, acho que isso todos os clubes vão ter que lidar com isso, porque é uma pré-temporada curtíssima e quando você começa com tantos jogos assim, quarta e domingo, você vai ter alguma dificuldade. Os jogos do Campeonato Mineiro não podem ser prioridade, assim, o Cruzeiro tem que ser capaz de vencer o Betim, a URT com times alternativos, e nos jogos do Campeonato Brasileiro força máxima desde o início, porque quem pretende disputar título precisa, desde a primeira rodada, pontuar muito. O Cruzeiro vai precisar de um aproveitamento similar ao do ano passado se quiser estar na briga pelo título brasileiro. Então, nesses jogos do Campeonato Mineiro vai ter que ser um time alternativo, e aí vão ser os reservas, vai ter garoto envolvido, vamos ver. Eu acho que tem que ser muito bem planejado, e a questão física me preocupa, o controle de minutagem desses atletas me preocupa, porque eu não quero perder ninguém importante para a sequência. O elenco do Cruzeiro tem melhorado quando a gente fala de profundidade, de alternativas, mas se você começa a perder jogadores, você volta àquela estaca zero ali do início do ano passado, por exemplo, onde a gente enxergava alguns buracos. Então, que seja muito bem planejado para que a gente não consiga o resultado esportivo que a gente precisa sem perder nenhum jogador. Eu acho que esse começo é o mais preocupante, viu, Caramujo, Rafa, Samuel, quem está nos acompanhando. Porque a pré-temporada ela não existiu, né? O Cruzeiro terminou ali no meio de dezembro e agora já no início de janeiro o time está em campo. Não só o Cruzeiro, as demais equipes, mas aqui é porque nós estamos analisando o Cruzeiro. E aí esse começo com os jogos ali um tanto quanto encavalados me preocupa um pouco. Então acho que o Cruzeiro vai ter que lidar muito bem com essa questão do controle de minutagem. Eu até concordo com você, tá, Caramujo? O fato desse jogo contra o Botafogo ser na quinta-feira é interessante, porque aí você pode ir com força máxima no clássico e tem um tempo para poder se preparar pensando nesse confronto contra o Botafogo, porque é a estreia do Campeonato Brasileiro e, afinal de tudo, são esses campeonatos que valem, mas vai exigir muito cuidado do Cruzeiro e por isso eu acho que vai ser interessante e a gente torce para que esses atletas que nesse primeiro grupo estão atuando, eles possam demonstrar condições de permanecer recebendo minutos, justamente para que a gente possa manejar de uma maneira mais tranquila essa questão da controle de carga, controle de minutagem, para que a gente já no começo do campeonato não venha sofrer com lesões, porque a gente sabe o quanto isso atrapalha e o quanto isso foi um diferencial para o Cruzeiro no ano passado, né? Não sofrer tanto no aspecto físico foi o que proporcionou ao Cruzeiro condições de ter a campanha que teve em 2025. Perfeito. Então, isso acho que ficou legal ali, se desse para esboçar aí, né? Talvez não, né? Jogo contra o Tombense, Cruzeiro com um time alternativo, Uberlândia, time titular, né? Fazendo o primeiro jogo da temporada. Acho que contra o Democrata aí a gente bota um time misto ali, né? Talvez com mais alguns reservas, alguns garotos, e aí podendo jogar o clássico à Vera, né? Com o time titular no clássico dia 25, tendo 3 dias de intervalo entre um jogo e outro. No dia 29 você faz a estreia também contra o Botafogo. Foi bom forte. Isso aí, hein, Caramujo? Foi maravilhoso, Samu, porque dia 28 ali, talvez a gente teria que jogar o clássico com o time reserva. A torcida não aceita isso muito bem, né, Pedro? Não, o clássico com o time reserva, acho que o torcedor ia ficar maluco, né? Do outro lado também, provavelmente eles vão preparar os titulares para poder jogar o clássico contra o Cruzeiro, né? Eles até jogaram com mais atletas titulares nessa estreia do Campeonato Estadual do que o Cruzeiro. Se a gente for analisar friamente, o Cruzeiro
não jogou com nenhum, né? Porque o Matheus Henrique, por mais experiente Jogou que seja, né? não é. O Jonathan. Jogou o Jonathan. Sim, é que o Vidalba tá machucado, né? Isso. Porque o Vidalba tá machucado, de fato. O Cruzeiro jogou com um. Mas não dá para ser time reserva, não. Assim, vamos falar a verdade. Nesse primeiro momento, não é talvez o jogo dos mais importantes. Mas todo mundo entende o peso que tem um clássico. Então, às vésperas da estreia do Campeonato Nacional, então, você não pode correr o risco de chamar uma pressão para dentro do ambiente de trabalho. Então, acho que o Cruzeiro acerta muito nessa gestão aí de como vai escalar e quando vai escalar os titulares. E é o primeiro clássico do Tite, né? E assim, todo mundo sabe o lastro que ele tem, mas ele vem para substituir um treinador que, de forma geral, o torcedor queria que tivesse aqui. Então, ele precisa mostrar serviço, né? Ele vai comprar o seu tempo e o seu respaldo com resultados. Ele sabe a importância de vencer o clássico, assim como do outro lado, todos sabem a importância de vencer também. É aquilo, Caramujo. Todo mundo sabe que o estadual não vale nada, mas perde esse tipo de jogo e perde a final para você ver o que acontece com a sua temporada. E a gente ainda tem uma viagem, né? Entre o clássico e o jogo contra o Botafogo, porque é fora de casa. Claro que o Cruzeiro ele proporciona o maior nível de conforto possível com seus atletas através dos voos fretados, mas ainda assim é um ponto, né? Então foi importante que esse jogo foi para quinta-feira e não quarta, mas vai ser apertado. Pensando no que foi a pré-temporada, não espero, assim, grandes atuações. A gente ainda tem que ver esse time em campo, né? Mas eu estou preparada, assim, para buscar resultados sem performance nesse primeiro momento, porque acho que é o que dá para fazer. É isso. Algumas mensagens aqui, o José Alexandre falou que time reserva ou time titular no Mineiro é obrigação. Não podemos desdenhar de um campeonato que não ganhamos há 7 anos. E eu acho que internamente o Cruzeiro trabalha para ser campeão, né? Eu acho que mesmo jogando com um time alternativo, a gente precisa conseguir os resultados, precisa vencer os jogos, precisa se classificar, até porque a gente deu um pouquinho de sorte aí, porque o nosso grupo, pelo menos na primeira rodada, foi uma lástima, né? O único time que pontuou foi o Norte, os demais perderam na estreia. Então, para a classificação, a derrota do Cruzeiro na primeira rodada não impacta muito. Só que agora a gente precisa vencer esse jogo de logo mais contra o Tombense. Bora de notícias, deixa eu começar falando sobre uma informação que vem da Itália e interessa a torcedores do Cruzeiro e do Flamengo. Jornalista Nico Schira assegura que o Flamengo está pronto para oferecer 40 milhões de euros a Caio Jorge. Só para lembrar, o Cruzeiro vem batendo na tecla de que só vende seu atacante por 50 milhões de euros. Esses 40 milhões de euros fariam de Caio Jorge, de longe, a maior transferência da história do futebol brasileiro. A gente está falando de 251 milhões de reais, embora ainda a 63 milhões de reais da pedida do Cruzeiro. Antes de a gente fazer julgamento, se vale ou não a pena, é só importante lembrar que o Caio Jorge acaba de renovar seu contrato até 2030 com um belo reajuste salarial. Aquela história de que a multa cairia para 30 milhões de euros para clubes brasileiros no ano que vem não é real. Só para completar, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte do Flamengo e outra do Cruzeiro, e ambas asseguraram que não existe nova negociação. Cruzeiro assegura que não foi procurado, que não teve sondagem, muito menos proposta oficial de 40 milhões de euros. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Agora, com relação a posicionamento, com relação a como ele fica mais confortável de jogar, tem uma grande dúvida, tá? Eu tenho uma grande dúvida, assim, se ele gosta de jogar mais de segundo volante ou se ele gosta mais de jogar como meia-direita. No Cruzeiro, por já ter estabelecido seus 2 volantes, tanto o Romero quanto o Lucas Silva, acho que ele começa no Cruzeiro como um meia-direita, como jogando um pouco mais aberto pelo lado direito e fazendo essa associação por dentro com os atacantes e também com o Matheus Pereira, que vai ser um jogador que vai dar esse respiro para ele ali no meio campo. Então, CJ, acho que ele vai jogar, se eu tivesse que fazer um desenho aqui da minha cabeça com relação ao time que o Tite colocou em campo contra o Pouso Alegre, exatamente na vaga do Japa. Começa com meia-direita, jogando por dentro para dar corredor pro lateral, que no caso hoje é o Cauã, né? E que deverá ser o William nesse início de temporada. Então, tchau, Christian. Tchau, Christian. Alguém tem que sair, CJ. Você contrata o Gerson, alguém vai sair.
né? Não existe gestão de grupo a esta altura quando você contrata um jogador desse tamanho, né? O Gerson chega para jogar e aumentar o nível do Cruzeiro. O Christian vai virar um bom reserva para as duas posições da qual o Gerson, para mim, ele é especialista. Tá, como segundo volante com meio direito. Então, ele não pode virar e falar assim, o Tite. Romero, você fica aqui como meu primeiro volante. Christian, lembra do Atlético Paranaense? Você jogava de volante? Vamos trazer você para cá e eu coloco o Gerson lá. E aí, ô Lucas Silva, príncipe. Hoje eu acho que é muito improvável, para não dizer impossível, o Lucas Silva perder vaga nesse time. Sério? Por enquanto? Isso é informação? Não, isso é feeling e pelo que a gente já viu do Tite falando, né? O Lucas Silva, gente, ele é o grande líder do Cruzeiro no vestiário. Ele não vai sair do time. Ele que palestrou pro garotada lá. O Tite falou que o Lucas Silva... É o capitão do time, CJ. Ele deu uma preleção lá. Assim, eu acho ele o capitão fofo? Acho ele muito capitão cagar, Camilo. Acho ele muito capitão. Isso é um super-herói muito legal. Fofo. Capitão fofo. Ele é um capitão fofo. Pra mim, o capitão ele precisa ter um pouquinho mais de energia, né? Ou uma cicatriz, né? Falta ali uma cicatriz, talvez. Uma faia. Mas no caso do Lucas Silva com a bola e com o time do Tite que joga mais pausado, é um time um pouco mais cadenciado, CJ, meu amigo, deixa eu falar um negócio com você. O Lucas Silva é titular desse time. Olha, quem diria... Gente, vou usar uma frase que um amigo nosso usava. O tempo é o senhor da razão. Não, mas eu vejo futebol. Olha aí, quem diria você falando do titularidade inquestionável de Lucas Silva. Se nós pegarmos o time que perdeu para o Pouso Alegre, nós tínhamos ali o Japa e o Matheus Henrique na titularidade. E o Ryan Lelis também. O Mateuzinho deu espaço pro Murilo Hickman. Ah, é verdade. O Japa pro Arroio. Aí eu acho que cabe uma discussão se vai ser o Japa mesmo. Nela agora. E o Chico da Costa entrou no lugar do Ryan Lelis, que estava lá como camisa 9. Pois bem, então já que você puxou o assunto, começa contigo. Ótimo, para mim, ótimos reforços de Chico da Costa e Arroio. Acho que acrescentam muito. O Cruzeiro ganha com esses dois. Mas seriam essas substituições e seria por ali a entrada do Arroio? CJ, tenho dúvidas, porque a gente tem possibilidades, né? A gente tem a possibilidade do Kenji sair, e aí o Japa se mantém como um meia pela direita e o Arroio entra como um ponta esquerda. Acho que é isso. A gente tem a possibilidade também de você ter Kenji e Arroio pelas pontas, e o Japa entra como um segundo volante, e aí não teríamos o Murilo Hickman, teríamos o Japa por dentro, junto com o Rian Guilherme e o Rodriguinho. Temos a opção também do Japa ficar de fora, como é essa que o Arthur passou. Então a gente tem possibilidades nesse time do Cruzeiro. Eu gostaria de ver, principalmente o Cruzeiro precisando vencer e tendo em vista a dificuldade que teve no último jogo de criar jogadas por dentro, nesse corredor central, de tentar furar essa defesa do adversário, eu gostaria de ver Kenji e Arroio abertos pelo lado, e aí você vai alternando os dois, e o Japa como segundo volante. Eu tiraria o Murilo Hickman e deixaria o Japa no time para jogar ao lado do Rodriguinho. Acho que o Japa por dentro acrescentaria mais essa construção do Cruzeiro, apesar do Murilo não ter feito um jogo ruim, tá? Acho que ele entrou e ele fez um jogo até ok, mas eu manteria esse time com Rian Guilherme, Japa, Rodriguinho, Arroio, Kenji e Chico da Costa. Cabidão. Eu faria um pouco diferente. O quê? Eu jogaria o Arroio pelo lado esquerdo. Eu tô contigo. Aberto pelo lado esquerdo. Colocaria o Kenji no banco. Tô contigo. Manteria o Hickman e o Rian Guilherme e traria o Japa para jogar na função que ele jogou no último jogo. Que é como um meia-direita, como um jogador ali do lado direito, porque como o Cruzeiro ele joga com o Cauã Moraes basicamente como um ponta-direita quando está atacando, o Japa cortaria para dentro para fazer esse apoio ao Chico da Costa, né? E com Arroio, ele vai, entre aspas ali, jogar na mesma função do Cauã Moraes. Eu não vejo sentido o Arroio no lado direito por causa disso. Entende? Então eu faria isso. Para mim a mudança seria o Japa na meia direita, o Arroio jogando como ponta esquerda, o Hickman e o Rian Guilherme fazendo a contenção com o Rodriguinho fazendo essa armação. Então, simples assim. Você nesse time aí sacaria Kenji, levaria o Arroio, para quem tá vendo, tá, gente? Porque o Arroio tá pelo lado direito. Levaria o Arroio lá pra esquerda e traria o Japa pra direita. Exatamente. Eu acho que eu tô contigo aí. Eu tô contigo. E acho que não faz sentido você tirar o Japa, que é um jogador que todo mundo quer observar. Que precisa de tempo, né, cara? Ele sofreu com lesões. O Tite quer observar mais e deixá-lo no banco de reservas num jogo em que o Cruzeiro tá indo completamente
sem jogadores de peso. Mas com necessidade de vitória, né? Sim. Porque perdeu na primeira rodada. E aqui, eu não tô eliminando o Kenji não, tá? Eu acho que o Kenji ele pode ter os seus minutos no segundo tempo sem problema algum. Como eu acho também que o Chico da Costa não vai jogar os 90 minutos. Provavelmente o Ryan Lelis deve jogar no jogo também. Quem? Ryan Lelis. Olha. Ryan Lelis. Ryan? É porque eu tenho que deixar claro, porque o Milton, na transmissão, ele chama o Rian de Ryan, o Ryan de Rian. Então, enfim. E ainda tem Juan. Ainda tem o Juan. Então eu faria essa mudança, tá? Eu deixaria o Japa com o apoio do segundo tempo do Lelis e do Kenji. Falado, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!